A última forma de testamento ordinário é o testamento particular. Então acompanhe a leitura aí. Testamento particular hológrafo é aquele inteiramente escrito e assinado pelo testador, lido perante 3 testemunhas e por elas também assinado. É a forma menos segura de testar, pois as testemunhas precisarão confirmá-lo em juízo. Ele poderá ser escrito em língua estrangeira, desde que as testemunhas a entendam. Podem testar os que sabem ler e escrever, porém não se admite assinatura a roubo. O cego, o analfabeto e aqueles que estiverem incapacitados de escrever não podem fazer testamento particular. Basta que uma testemunha confirme a autenticidade do testamento particular em juízo. Se as testemunhas falecerem ou não forem localizadas, o testamento particular não será cumprido. Observação, artigo 1879 do Código Civil. A última forma de testamento ordinário recebe o nome de testamento particular ou hológrafo. A palavra hológrafo vem da origem da oligrafia, que significa documento escrito e assinado pela própria pessoa. Então, o testamento particular ele é feito exclusivamente pelo testador. Não há possibilidade de participação de terceiros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever ou digitar o testamento, ele vai ler para 3 testemunhas, todo mundo assina, pronto, está feito e acabado o testamento particular. A confecção do testamento particular ela é muito simples. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados, porque o testamento particular é a forma menos segura de se fazer um testamento. Há entendimentos jurisprudenciais que permitem uma pessoa digitar no lugar do testador. Então, às vezes, o testador pode digitar, declarando para alguém e a pessoa ir digitando. Acontece que a leitura do testamento particular tem que ser feito pelo testador na presença das testemunhas, das 3 testemunhas. Pronto, o testamento particular foi feito, ele fica com o testador. E o testador veio a falecer. Esse testamento vai ser apresentado em juízo e o juiz vai convocar as 3 testemunhas para que elas confirmem a validade, a autenticidade do testamento. Então agora aqui nós temos um problema, porque se não for localizada nenhuma testemunha, o testamento particular não será cumprido, ele será considerado caduco. Então, neste caso, as testemunhas precisam estar vivas e serem localizadas. Então, o testador faleceu em 2020, só que todas as testemunhas faleceram antes dele, não há como se dar autenticidade ao seu testamento, então ele não será cumprido. Então, o testamento particular, além desta desvantagem de ter que ser confirmado pelas testemunhas, ele tem a desvantagem maior que é assim como no testamento cerrado, ele fica com o testador. Então, o testador pode sumir com ele a qualquer momento. Uma pessoa pode localizar o testamento particular, não gostar do seu conteúdo e com isso sumir com o testamento, danificar, acabar com ele. Então, temos essas particularidades que retiram a segurança de cumprimento do testamento particular. Testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, mas as testemunhas têm que conhecê-la, porque eles terão que confirmar o teor ou somente a participação na confecção perante o juízo. Testamento particular tem que ser feito só pelas pessoas que sabem ler e escrever. Então, cegos, analfabetos e aquelas pessoas que estiverem impossibilitadas de escrever ou digitar não poderão fazer testamento particular. Testamento particular precisa de 3 testemunhas. Acontece que se nós encontrarmos pelo menos uma testemunha, o testamento particular será cumprido. Então, das 3, nós precisamos achar pelo menos uma. E essa testemunha vai em juízo. As testemunhas não precisam confirmar o teor do testamento, porque às vezes o testamento foi feito no ano de 2010, por exemplo, e o testador faleceu agora em 2020. As testemunhas não vão lembrar do conteúdo do testamento, não vão lembrar que o testador disse. Então basta que as testemunhas, pelo menos uma das testemunhas, confirme que participou da confecção do testamento e reconheça a sua assinatura, então o testamento particular já terá validade. Acontece que o Código Civil trouxe uma previsão no artigo 1879 da possibilidade de o testamento particular ser feito sem a presença de testemunhas. Depois você aí, com mais calma, você vai ler o artigo 1879,
que diz o seguinte: em circunstâncias especiais, o testador pode fazer o testamento particular e ante a ausência de testemunhas. Mas quais são essas situações especiais? São situações de morte. A pessoa está em vias de morrer e ela não tem como reunir amigos, não tem como reunir as 3 testemunhas para fazer a confecção do testamento, porque ela está em perigo de perder a vida. Então aí ela vai redigir um documento, vai escrever a sua situação, ela tem que descrever a situação especial que ela está vivendo no documento, assinar e falece em virtude daquela situação especial. E aí então aquele testamento será dada a validade. A doutrina tem muita resistência de que esse testamento possa ser cumprido. E ele também é até mesmo de difícil ocorrência na prática. Então seria o seguinte: uma pessoa está indo em uma viagem de carro, sofre um acidente grave, está numa ribanceira presa nas ferragens do carro e não consegue sair de madrugada, e então ela está vendo que vai falecer, ela pega um documento que está lá dentro do carro, um caderno, e faz a redação. Olha, estou aqui no dia tal, tal hora, estou preso nas ferragens, sofri um acidente de carro e estou com medo de falecer e desde já então faço o meu testamento. E assina aquele documento. E veio falecer em virtude daquele acidente automobilístico. Então, neste caso, seria um exemplo prático do testamento particular sem a presença de testemunhas. Mas, como vocês podem ver, é pouco provável que na prática a gente tenha uma situação como essa. Alguns outros livros dão outros exemplos: a pessoa presa, sequestrada, a pessoa trancada em casa no leito de morte. Então, são essas situações especiais que poderiam provocar a confecção do testamento particular sem a participação de testemunhas.